Olá, olá, boa noite pessoal, boa noite, boa noite. Estamos aqui quarta-feira, hoje é dia 28/8, pelo que eu estou vendo aqui no calendário. Eu tenho que ficar olhando porque eu nunca sei de cor. E vamos fazer então mais uma outra live do nosso programa de combate à ansiedade. Para quem ainda não me conhece, eu sou o enfermeiro integrativo Benito Magalhães, trabalho com práticas integrativas. Também sou especializado, além de práticas integrativas, também sou especializado em saúde mental. E tive algumas experiências em algumas instituições psiquiátricas aqui no Rio de Janeiro. Eu estou criando um programa de combate à ansiedade que será lançado em 16 de setembro, que é o Programa de Combate à Ansiedade 1.0, que será baseado em terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é, de longe, a melhor ferramenta, a ferramenta mais eficaz para o combate de ansiedade. É claro que as terapias integrativas elas podem também ajudar muito e realmente ajudam. Mas seria o melhor dos mundos se nós conseguíssemos fazer conversar as PICs, né, as terapias integrativas, com a terapia cognitiva comportamental. Porque por mais que a gente faça acupuntura, por mais que a gente faça reiki, por exemplo, que vai ajudar a relaxar na hora, mas depois você vai voltar a ter um estado de tensão. E esse estado de tensão, que é um perfil tipicamente mental, você só vai conseguir mudar a partir da terapia cognitiva comportamental. Portanto, é necessário que vocês entendam toda a dinâmica que acontece na mente com relação à ansiedade, quer dizer, a psicopatologia da ansiedade, para que nós possamos entender por que a ansiedade está aí, por que ela acontece, e quais são as estratégias, os mecanismos que nós podemos adotar para fugir disso, para encontrar meios através do qual nós podemos ficar livres da ansiedade. A ansiedade é algo comum. A gente tem que ficar ansioso com relação às coisas. E a ansiedade ela tem, portanto, um objetivo de sobrevivência. É impossível pensarmos num ser humano isento de ansiedade. A ansiedade ela sempre está inserida na instância existencial humana, na aventura humana. A questão da ansiedade é quando ela se torna patológica. Porque o que se espera é que numa situação de tensão a pessoa fique ansiosa naquele momento e depois que passa o evento gatilho, você relaxa. Tenta imaginar que você vai fazer uma palestra e você ficou ansioso por causa da palestra. Você pode ter pensamento acelerado, batimento cardíaco acelerado, taquicardia, sudorese, pode ter uma dor de barriga. E é tudo absolutamente previsível. Mas depois que você começa a fazer a palestra, aquilo vai relaxando, você vai relaxando. O patológico é quando você não relaxa. Você fica o tempo todo naquele estado de alerta. E aí a gente começa a investigar e tentar encontrar razões para entender por que esse estado de alerta está ativado. Tanto do ponto de vista fisiológico, mas principalmente do ponto de vista mental. Dentro das terapias cognitivas, existe uma coisa que a gente chama de erros cognitivos, quer dizer, que são a nossa capacidade de interpretar os eventos, e essa nossa capacidade de interpretar os eventos
produz ansiedade. Então, o que a terapia cognitiva vai fazer é reestruturar sua percepção. Tentar fazer com que você perceba as coisas de uma outra forma, de modo que aquilo que causava ansiedade não cause mais. Porque é a sua forma de ver as coisas que está produzindo ansiedade. Então, por exemplo, eu vou lá nesse curso de controle de ansiedade 1.0, eu vou explicar bem isso. Aqui não tem como fazer, só por lá mesmo. Que aí, ali eu terei todo o tempo necessário para explanar bem isso. Mas imagina, por exemplo, que você tenha a seguinte situação. Você vai fazer um teste de autoescola. E lá no teste de autoescola, o seu instrutor disse que você acelerou demais numa determinada numa curva, ou no momento que você foi fazer uma baliza. Ele só disse que você acelerou demais. Um dos erros cognitivos que existem, que é muito comum, é a leitura mental. Você interpreta a mente do outro por aquilo que ela não está dizendo. Veja, ele disse que você acelerou demais. Ele não disse que você está reprovado na prova. Ele só disse que você acelerou demais. Mas na sua cabeça, você já está reprovado. A sua forma de interpretar isso é de que você já está reprovado. E por isso, você já começa a ficar ansioso. Você já começa a ter taquicardia, já começa a sofrer aquela pressão nas costas, que são efeitos já fisiológicos de um estado mental que você criou em função de uma visão disfuncional de um evento. Você correu demais. Perceba, existe uma grande diferença entre você correr demais e você ser reprovado na prova. Às vezes você precisa da prova, você não terá tempo para refazer a prova, fazer uma outra prova se você for reprovado, ou não terá dinheiro para pagar mais aula na autoescola. E por isso, porque o professor falou isso, você já acha que será reprovado. E sendo reprovado, você tem essas questões todas aí pendentes. Você logo pensa, como é que eu vou fazer para pagar? Qual o tempo que eu vou conseguir para fazer? E são 1000 pensamentos, 1000 coisas que passam pela cabeça. Unicamente porque o professor disse que você correu demais. Não disse nada mais além disso. É necessário encontrar mecanismos de relaxamento. Especialmente naqueles momentos que você fica muito ansioso. Procure, por exemplo, fazer coisas que deem satisfação a você. Faça uma lista. Liste isso. Liste o que você gosta mais de fazer. Ler um livro. Fazer um hobby qualquer, sei lá, artesanato. Ir ao museu. Essas situações, essas ativações comportamentais, fazem com que você modifique o seu comportamento. E, consequentemente, comece a ter também uma outra percepção dos eventos na sua vida. E também da sua vida, claro. Porque é muito comum do ansioso ele ter unicamente
pensamentos negativos, né? O ansioso tem muito pensamento negativo, especialmente com relação à autoimagem. Que eu nunca vou dar conta, eu sou incapaz, eu sou menor do que o problema, quando na verdade, na medida que você faz essas atividades de enfrentamento, você está estimulando ao contrário. Você é absolutamente capaz de resolver as situações, de resolver os problemas, de resolver os entraves que volta e meia acontecem na vida e vão continuar acontecendo, não tem como fugir disso. Todo mundo passa por um desemprego, todo mundo passa por uma doença, todo mundo passa por alguma briga de matrimonial, por exemplo. A questão é como que você transpassa isso. E daí você começa a encontrar esses mecanismos de enfrentamento. Comece a fazer coisas que você gosta e que podem fazer com que você relaxe, por exemplo. Isso vai tirar um peso das costas, isso vai tirar aquela sensação de impotência também, né? Porque, no fundo, o que a gente mais precisa é de um tempo pra gente. É parar naquele momento único em que você está sozinho, não tem filhos, não tem marido, você não tem ninguém que distraia a sua atenção e que você possa olhar simplesmente para você e dizer assim: esse momento é só meu. E isso ajuda a relaxar. Isso ajuda a fazer com que você consiga aquele momento único através do qual você consegue estimular até a autoestima. É dizer assim: eu sou tudo aquilo que eu gostaria de ser. Eu sou tudo aquilo que eu posso ser. Então faça isso. Em vez de ficar remoendo, eu não posso, eu não consigo, eu sou infeliz, eu não gostaria de ter essa vida, construa a sua vida. Ressignifique a sua vida. Enamore a você mesmo. Olhe para uma noite estrelada, conte estrelas. Pegue conchinhas na praia. Ria de uma criança, ou com uma criança, ou como uma criança. Suje o rosto de tinta. A gente precisa dar oportunidade para a gente mesmo, para ser criança, para fazer coisas de criança. Isso tira uma tensão incrível das costas. Eu vou dar só mais uma dica, especialmente para o pessoal que sofre de insônia. Já que eu trabalho também com terapias integrativas, óleos essenciais são muito bons, né? A aromaterapia é uma técnica muito boa. E eu acho que isso daqui é muito legal, ó. Óleo essencial de lavanda. Ele vem nesse vidrinho. Eu gosto muito dessa fábrica aqui, que é o Via Aroma. Eu acho que dá pra ver, não sei. Via Aroma. E aí, para quem gosta de óleos essenciais são óleos extraídos de alguns vegetais
que possuem ações terapêuticas, né? Existem óleos essenciais para tudo que você possa imaginar, inclusive para ansiedade. Para ansiedade, o muito bom é a lavanda, que é esse daqui. O bom é que ele não irrita a pele, você pode passar ele direto na pele, não precisa diluir. Mas vocês podem fazer um teste, por exemplo. Na hora que for dormir, pinga um óleozinho de lavanda desse, né? Pinga esse de lavanda na sua fronha na hora de dormir. Pinga 2 gotinhas. E você vai dormir com aquele odor, com aquele aroma, e dá uma relaxada muito boa. Vocês conseguem ter uma boa noite de sono. Mas independente da aromaterapia, quer dizer, existem outros óleos também, né? A lavanda é apenas o mais conhecido. Tem bergamota, laranja doce, capim-limão, são todos óleos essenciais muito bons. Eu compro tudo no Mercado Livre, porque chega tudo em casa e como sou enfermeiro integrativo, eu devo ter uns 15 frasquinhos desse aqui de óleo essencial. Eu devo ter uns 15 óleos essenciais aqui em casa. Provavelmente. Uns 15. Por aí, uns 15. Uma boa parte deles é para ansiedade, mas também tenho para outras coisas também. Mas então, voltando para aquela situação que eu falei, busque fazer coisas que vocês gostam. Busque ser criança de novo. Isso vai ajudar no processo de ansiedade. Não enxergar a vida de uma forma tão rígida, né? Muito da ansiedade se origina em função da nossa forma de enxergar a nossa vida e as nossas relações e os eventos que nos cercam. A gente tem uma forma muito rígida. Ele não deveria fazer aquilo. Ele está me fazendo de otário. Ele está me fazendo de trouxa. Essa forma assim, muito rígida gera tensão. A perspectiva é não levar isso tão a sério. Não leve a vida a sério. Seja um eterno enamorado de si mesmo. E aqui agora, até fugindo um pouco da terapia cognitiva, eu estou entrando em Nietzsche, né? Entrando também no outro filósofo que eu gosto, Michel Fry. Fazer com que você consiga, como eu falei agora há poucos minutos atrás, passeia com o cachorro. Senta num balanço de parquinho, começa a se balançar. Como se fosse uma criança. Permita-se, dê-se a oportunidade de voltar a fazer as coisas que você fazia e agora você não faz porque porque você acha que tem que ser você agora é adulto, você tem preocupações, você tem toda uma situação de vida que exige preocupações. Não faça isso vai aumentar a sua ansiedade. Muito do controle da ansiedade vem em função, como eu falei, dessa forma rígida de enxergar as situações. A pessoa me traiu, e aí você leva aquilo, carrega aquilo para a vida inteira, fica remoendo aquilo da vida inteira. E aí você chega lá no final, 40 anos depois, ainda, você falou aquilo lá atrás. Eu ainda sinto a dor da mágoa lá, de uma coisa que aconteceu lá atrás, a pessoa nem se lembra mais daquilo. As amizades se desfazem muitas vezes por isso, né? Fulano disse aquilo para mim, eu achei um desaforo. Depois disso, nunca mais voltei a falar com ele. E aí você começa a relembrar
os bons momentos que vocês tiveram, né? Com aquela amizade, por exemplo. Poderia ser diferente. Deveria ser diferente. O ansioso tem muito disso, né? E se? O ansioso pensa muito em termos de e se? E se fosse diferente? E se ele falasse outra coisa? É sempre fora de mim. Nunca tem relação comigo. Quando na verdade é o contrário. É a minha forma de se relacionar que produz ansiedade. Se eu tenho alguma desavença, eu posso chegar junto com a pessoa, vamos conversar. Vamos lavar roupa suja. E a gente volta a ser como era antes. Ou pelo menos existe uma tentativa de retorno a ser como era antes. Muito da terapia cognitiva comportamental, portanto, ela tem relação com essa leitura mental do que a gente acha que o outro está pensando. A gente sempre acha que o outro está querendo nos fazer de trouxa, né? A gente tem muito medo de passar por trouxa. A gente tem muito medo de passar por otário. E isso parece assim uma coisa assim tão inadmissível pra gente, que a gente faz o máximo, a gente faz tudo possível para não passar de otário. E quando eu passo, eu ainda fico pé da vida. Aumenta a tensão. Existe uma irmã da terapia cognitiva comportamental, que é a ACT, que eu também gosto muito. É terapia da aceitação e compromisso. Um dos pilares da ACT é justamente a flexibilidade psicológica. É você se tornar uma pessoa flexível, adaptável às situações. Porque é justamente a falta de adaptabilidade, a falta de flexibilidade às situações que gera ansiedade. Ele falou alguma coisa que eu não gostei, eu posso ficar chateado na hora, mas tudo bem, passou. Eu posso ter tido um problema com meu chefe no trabalho. Passou. Eu não posso ficar trazendo isso. Eu fui demitido e o problema ficou lá atrás. Bola é vida que segue. Sem aquela ficar remoendo, ruminando isso. Isso tudo faz parte de uma boa saúde mental. A gente faz tudo aquilo que a gente pode para ter uma boa saúde mental. Porque a principal pergunta que a gente faz é o seguinte: eu mereço isso que eu estou fazendo comigo? Eu mereço a forma como eu me vejo e, consequentemente, eu me comporto com os outros? Porque se a forma com que eu me comporto em relação aos outros está me fazendo mal, a gente repensa, tenta mudar, tenta enxergar de uma outra forma. Porque enxergando de uma outra forma, a gente consegue, muitas das vezes, resolver o problema. É claro que não é uma coisa simples e também não é uma coisa rápida. Todo o processo terapêutico ele é longo. Eu sou acupunturista, né? Existem tratamentos de acupuntura que você pode resolver numa sessão só. Tem outros tipos de tratamento que você vai durar aí várias sessões. E mesmo assim, você vai fazer só com controle. Só para tentar resolver a dor naquele momento. Então, é assim, é muito a longo prazo. Bom,
Esse daqui são só algumas ideias gerais a respeito do nosso programa de combate à ansiedade 1.0, que nós vamos estrear no dia 16 de setembro. E façam parte do nosso grupo no WhatsApp. A partir do grupo do WhatsApp vocês terão todas as informações necessárias e a gente consegue se comunicar de uma forma mais eficaz. Aí a gente fica por aqui por enquanto e na sexta-feira nós teremos o Reiki. Entre em contato, né, no grupo do Reiki. Se você ainda não faz parte do grupo de Reiki, na minha bio, né, tem o link do WhatsApp do grupo de Reiki, envia lá, o grupo fica fechado, eu abro só na sexta-feira para evitar que pessoas entrem, fiquem falando, fiquem fazendo divulgação de coisas ali dentro, então eu deixo fechado. Sexta-feira de manhã eu abro e as pessoas começam a se inscrever e coloca sempre data de nascimento, nome inteiro. Isso é a única coisa que eu preciso. Fora isso, sexta-feira a gente se encontra então e até lá. Até a próxima.